Quando alguém vem até você e se diz arrependido, o que você observa na pessoa? Para saber se realmente está arrependida, o que você espera que essa pessoa demonstre? Humildade, comprometimento daí para frente, não é? Às vezes até no olhar e no jeito de a pessoa falar e nas palavras que ela escolhe para dizer, a gente percebe se há verdadeiro arrependimento ou se há só um desejo de se justificar, de se desculpar ou de se explicar diante do que fez, não é verdade? A gente espera uma atitude diferente de quem vem a nós pedir perdão e se diz arrependido. A gente espera que essa atitude já seja diferente no momento em que se conversa, mas a gente espera que também haja diferença daí para frente. É o que Deus espera de nós também, não é? A Bíblia diz que Deus nunca despreza um coração verdadeiramente contrito, entristecido, arrependido por causa dos pecados. Mas a Bíblia também diz que Deus quer daí para frente misericórdia e não somente ritos ou sacrifícios. Deus quer um coração verdadeiramente arrependido. O profeta Joel lembra isso quando diz ao povo de Israel que eles não rasguem as suas roupas, mas que eles rasguem o coração. Porque um dos costumes para mostrar tristeza e luto na antiguidade era rasgar as suas vestes. Mas não podia ser só um gesto externo, era preciso que fosse um gesto que mostrasse o que está acontecendo de fato no coração arrependido. No Antigo Testamento também se mostra o uso das cinzas. Por isso nós hoje, na quarta-feira de cinzas, também lembramos delas como símbolo de arrependimento. Alguns vestiam pano grosseiro, pano de saco, e jogavam cinzas sobre a cabeça, como fez, por exemplo, o povo de Nínive, quando Jonas anunciou que eles precisavam se arrepender. E as cinzas nos lembram de algo muito importante. Tu és pó, e ao pó tornarás. O fundamento do nosso arrependimento está na convicção de que algo errado está presente em toda a história da humanidade, não somente naquilo que a gente fez porque se descuidou num momento. As cinzas lembram que nós somos pecadores, faz parte da nossa natureza corrompida, desde os nossos pais, desde Adão e Eva. E Deus disse, ao pó tornarás, lembrando que nós fomos feitos do pó da terra e que um dia retornaremos para lá. Por isso precisamos caminhar sobre esse mundo com humildade e em sincero arrependimento, confiando apenas na glória de Deus e não tentando nos gloriar ou nos colocar sobre os outros como melhores, como mais puros, como moralmente mais corretos. Tradicionalmente, o rito da quarta-feira de cinzas é a oportunidade de, recebendo as cinzas com o sinal da cruz sobre nós, lembrarmos que em Jesus temos o que precisamos para ultrapassar essa realidade. Tu és pó e ao pó tornarás. E que Jesus foi lançado ao pó numa cruz para que nós pudéssemos ter renascimento e nova vida a partir do que Ele fez por nós. A quaresma que iniciamos hoje, então, é tempo de reflexão, é tempo de meditação sobre a verdadeira conversão. E conversão significa mudança de rota que Deus quer nas nossas vidas. O profeta Joel diz: voltem para o Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e misericordioso. Jesus diz em Marcos capítulo 1, convertei-vos e crede no Evangelho. Isso é o significado, este é o propósito de estarmos aqui hoje iniciando uma nova quaresma, que reservemos tempo para refletir sobre as coisas que precisam ser mudadas, sobre as rotas que precisam ser modificadas na nossa vida para que a gente não pereça, para que a gente não se entregue à morte que está tão presente neste mundo. O nosso arrependimento não pode ser superficial. Deus nos convida a uma nova vida, nos lembrando que Ele é misericordioso e bondoso. Não se trata de um arrependimento que a gente queira mostrar ao mundo como ação nossa,
mas de um arrependimento que a gente acredita unicamente a Deus. É por causa da ação de Deus e Espírito Santo no meu coração que hoje as palavras de Deus me tocam e que hoje elas produzem em mim mudança, ainda que eu precise toda a vida de novo de ser reforçado a respeito dessa mudança, ainda que eu precise durante toda a vida lutar contra o pecado que há em mim. O apóstolo Paulo nos lembra, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse fazendo um apelo por meio de nós. Em nome de Cristo nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Nós éramos inimigos de Deus, incapazes de reconhecer o seu amor por nós, rebeldes por causa do pecado e dos desejos que nos assolavam. Mas hoje temos a possibilidade de ser de novo amigos. E mais do que isso, filhos amados por Deus. Ele nos lembra que fomos feitos do pó da terra, mas nos lembra também que somos obra de suas mãos. Nos lembra que somos frágeis como um vaso, mas nos lembra que Ele é capaz de remoldar e refazer tudo que tenha sido arranhado ou quebrado. Quando chegou o tempo certo, eu ouvi o seu pedido de ajuda. No tempo da salvação eu o ajudei. E diz o apóstolo Paulo, escutem, este é o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. É colocada diante de nós uma urgência, de fato, de não deixarmos para amanhã, mas pensarmos hoje no que precisa ser mudado em nossas vidas, confiando que Deus pode hoje começar uma mudança real quando nos colocamos aos pés de Cristo e confiamos no seu perdão e no seu amor. No Evangelho, Jesus nos lembra, quando lemos hoje, que podemos viver uma vida sem hipocrisia, que não precisamos cumprir deveres religiosos para mostrar aos outros, mas que podemos confiar em um Deus que nos vê no mais íntimo, mas ainda assim nos ama, que nos conhece profundamente, mas ainda assim nos chama de filhos. E tudo que dedicarmos a Ele, seja jejum, seja caridade, seja oração, seja feito em particular e não com o desejo de se gloriar. É verdade que muitas coisas nós fazemos juntos e celebramos juntos, mas a transformação que Deus quer efetuar no nosso coração acontece lá, no seu quarto, quando você está sozinho e se dedica a Ele em verdadeira devoção, em oração, e aí, além de tudo que Ele te deu aqui, palavra e sacramento, Ele confirma na sua vida aquilo que quer mudar, especialmente no seu andar, no seu agir, no seu falar, porque todos nós somos muito diferentes. As minhas fraquezas não são as suas fraquezas, e que bom que não são, né? Mas Deus sabe lidar com cada um de nós do jeitinho que a gente precisa. Por isso é preciso uma vida de humilde dedicação a Ele na nossa vida particular e não somente nos momentos de culto público aqui. Por isso Jesus chama de fato a fazermos tudo para com o Pai, que em secreto nos abençoará. E no Salmo 51, que a gente leu hoje, Davi mostra essa confiança. Ele talvez poderia se desesperar diante do grande pecado que cometeu. Ele com certeza se sentia envergonhado diante de todo o seu povo por causa do que foi descoberto e anunciado pelo profeta para arrependimento. Mas ele entregou sua vida a Deus, somente a Deus, e procurou em Deus a transformação necessária. E Deus, ainda que permitisse que consequências do pecado continuassem a acontecer na vida dele, Deus não o abandonou. Assim Deus age conosco também. Ele não nos expulsa da sua presença. É isso que nós pedimos no Salmo 51. Mas Ele nos acolhe e nos ensina a lidar com as consequências dos nossos erros. O que, aliás, é uma atitude madura de arrependimento. Quem está arrependido não tenta fugir das consequências. Quem está arrependido assume essas consequências, pedindo que Deus dê forças para lidar com elas, porque é aí que acontece a verdadeira transformação. Não é tentando varrer os nossos pecados para baixo do tapete, mas é entregando tudo a Deus e assumindo aquilo que está em nós, confiando naquilo que Cristo nos dará, que é infinitamente maior. Seu amor, seu perdão e um novo espírito, uma nova fé, uma nova vida com Deus, uma nova vontade firme na graça do nosso bondoso Pai. É assim que Jesus lida conosco. E é assim que nós somos convidados a hoje também iniciar essa quaresma, meditando no sofrimento de Cristo,
lembrando que tudo isso foi por amor a nós, mas também meditando naquelas coisas que não queremos repetir, porque são de novo marcas de um sofrimento que Cristo teve que penar em nosso lugar, porque são motivo de tristeza e de consequências ruins para a nossa vida e para a vida de outras pessoas, porque são armadilhas que podem nos afastar de Deus. Queremos sim não nos acomodar ao pecado, mas lutar contra ele, com a força que só o nosso Deus pode dar. Nós temos, na simbologia da Quaresma, também o rito da quarta-feira de cinzas, que poucas vezes acredito que fizemos aqui. Eu mesmo nunca tinha feito com vocês numa quarta-feira, né? Este não é um sacramento, este não é uma ordenança bíblica, mas é um símbolo do que nós queremos que aconteça em nosso coração. Ao receber o sinal da cruz em cinza sobre a nossa testa ou sobre as nossas mãos, quem assim o preferir, nós estamos reconhecendo que somos pó e ao pó tornaremos, mas estamos nos comprometendo com as palavras de Cristo: convertei-vos e crede no Evangelho. Eu queria convidar vocês, aqueles que assim desejarem, a chegarem aqui mais perto do altar, para antes de nós cantarmos o Cria em mim, ó Deus, um puro coração, que é também um trecho do Salmo 51, nós recebermos, como sinal do amor de Deus em nós, o sinal da cruz também nas cinzas. Parte dessas cinzas vem de palmas que nós usamos no domingo de Ramos, no ano passado. É um ciclo que se repete e se renova na nossa vida, crendo no amor de Cristo, no seu perdão e na salvação que só Ele é capaz de nos dar. Lembra que tu és pó e ao pó tornarás. Converta-se e creia no Evangelho. Lembra que tu és pó e ao pó tornarás. Converta-se e creia no Evangelho. Lembra-se que você é pó e ao pó tornará. Converta-se e creia no Evangelho. Lembre-se que você é pó e ao pó você tornará. Converta-se e creia no Evangelho. Lembre-se que você é pó e ao pó tornará. Converta-se e creia no Evangelho. Lembre-se que você é pó e ao pó tornará. Converta-se e creia no Evangelho. Agora você faz para mim. Não, pode ficar aqui mesmo. Sueli. O que você quer? Você faça o mim. Tá. Eu também sou pó e ao pó tornarei. Nós não combinamos antes. Não. Amém. Pode levar. Tem a tampinha ali, tá? Vamos cantar juntos: Cria em mim, ó Deus, um puro coração.